nosso assunto agora, gente, é alergias alimentares. Por que será que parece que agora todo mundo tem alergia alimentar? Bom, quem vai explicar isso pra gente é a médica especialista em alergias, Ana Paula Giuliani. E é claro que você de casa pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 43 3315 1313, tá bom? Doutora, boa tarde. Seja bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui, principalmente para falar de um assunto que, dentro da minha especialidade, eu amo. Você viu o que eu falei no começo? Parece que todo mundo agora tem alergias. Você conversa com as pessoas, sou alérgica a isso. Agora não posso comer isso porque eu sou alérgica. O que acontece, doutora? De fato, Maica, nos últimos 30 anos houve um aumento muito grande do número de pacientes com alergias alimentares. Entretanto, o que nós vemos na prática diária é que tem alguns diagnósticos que precisam ser melhor definidos. Porque se você não define bem um diagnóstico, você não sabe nem como orientar o seu paciente. E isso pode, inclusive, descaracterizar quem é verdadeiramente alérgica. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma alergia alimentar, é uma reação imunologicamente mediada. Então, não é que você tem uma intolerância. E isso é muito importante determinar a diferença. Por exemplo, o que mais me perguntam, qual a diferença entre alergia ao leite de vaca e intolerância à lactose? Sim, qual que é, doutor? Quando eu falo em alergia ao leite de vaca, primeiro eu estou falando de uma reação imunologicamente mediada e eu estou falando de proteínas. Quando eu falo de intolerância, eu estou falando de um açúcar do leite de vaca e não da proteína. As alergias ao leite de vaca, elas são muito frequentes na faixa etária pediátrica e tem uma gama de sintomas que pode advir disso. Já a intolerância à lactose, ela é muito frequente nos adultos e não é um problema maior, por assim dizer, não minimizando, por favor, mas em comparação às alergias. Porque a intolerância à lactose gera única e exclusivamente sintomas gastrointestinais. Que é a dor de barriga. Distensão abdominal, flatulência, eventualmente uma diarreia. Inchada, né? Isso, Falar, estou me sentindo pesada aqui na barriga. O que é muito diferente de uma alergia, porque uma alergia, dependendo da alergia do paciente, se ele tem uma alergia que a gente chama de IgE mediada, se ele come aquele alimento, ele pode ter uma reação anafilática e correr risco de vida. Então, você vê que são coisas completamente diferentes. Totalmente. Mas é muito complexo, né? Eu acho que para você descobrir alergia, você chegar num ponto, para você entender do que você realmente é alérgico, é um processo, um diagnóstico. Para fechar esse diagnóstico é longo, né? É um diagnóstico demorado. E esse é o grande encanto da alergia alimentar, esse é o grande encanto de se estudar muito a alergia alimentar. Tudo tem que partir de uma história, essa história tem que ser muito bem fundamentada. O profissional com quem você está conversando, o alergista, ele conhece toda a fisiopatologia da doença e de acordo com essa conversa, essa anamnese que nós chamamos em medicina, ele vai hipotizando se pode ou não ser uma alergia alimentar. A partir do momento que tudo aquilo que partiu dessa conversa fez com que ele imaginasse que pode ser uma alergia alimentar, daí ainda você tem que categorizar em alergias IgE mediadas, que são aquelas reações rápidas que podem combinar com reações com risco de vida, as não IgE mediadas, que tem mais sintoma gastrointestinal, e para facilitar tem as mistas. Partindo de todo esse raciocínio, que é realmente bastante complexo, aí sim, você pode ou não indicar alguns testes. Falando em testes, olha aqui, nós temos aqui na tela mostrando, esse é um teste que é realizado? Isso é um teste. Esse é o prick teste. É o teste de alergia, o teste do bracinho, que todo mundo conhece. É o mais comum? Esse é o mais comum de todos e ele é utilizado para investigar as alergias IgE mediadas, que tem um anticorpo chamado IgE específica para cada alérgeno. E também tem os alérgenos moleculares, mas daí aprofundando um pouco mais. Quando você tem uma suspeita bem fundamentada, você faz o prick teste como complementar. Então, se você traz para mim uma suspeita de uma alergia alimentar ao amendoim, o que eu vou fazer no seu prick teste? Teste de amendoim. Sim. Eu não vou fazer teste de leite. Então, isso é muito importante. Você só faz prick teste para aquele alimento que está suspeito na história. Que você, tipo, eu comi e senti que me deu alguma reação. Essa aqui a gente está mostrando aqui também, doutor, uma reação alérgica, né? Deve ser, não sei qual é o tipo de alimento,
que deve ter gerado essas feridas, né? Esses edemas, vamos dizer assim? Na realidade são placas, mas antes de eu falar das placas, eu preciso comentar uma coisa com você. Tem os testes alérgicos no sangue, que eles são equivalentes ao prick teste. Eles fazem exatamente a mesma coisa. E eles têm resultado. Eles têm o mesmo resultado. O teste do braço ele tem um resultado, uma sensibilidade um pouquinho superior, mas eles têm a mesma indicação. Tá? Perfeito. Voltando a essas é muita lesões. informação, né? Quanta coisa, muita coisa, gente. É muita coisa. muita coisa. Vai ter que voltar aqui de novo. A alergia alimentar não termina nunca. Não termina assim. nunca, né? Eu acho que cada um, como cada pessoa, cada indivíduo tem o seu tipo de organismo, então vai gerando dúvidas, né? Remanescentes aí. Cada caso é muito específico. Exatamente, cada porque caso não é uma específico. única. A alergia alimentar não é uma doença. A alergia alimentar está envolvida em N doenças. Vários fatores do organismo. Sim, uma né? é esofagite eosinofílica, outra dermatite atópica, outra anafilaxia. Não são a mesma doença. O que elas têm é uma alergia alimentar como causadora. E essas lesões conta pra são gente. placas. São placas elevadas, avermelhadas, que coçam. Elas são as chamadas urticárias. E uma das causas mais frequentes de urticária é a alergia alimentar. Então, se você come camarão e minutos até 2 horas, tem que ser reação imediata, você tem essas placas e todas as vezes que você come camarão, porque a reprodutibilidade ela é essencial na história de uma suspeita de alergia alimentar. Eu não posso comer camarão uma vez e deu sintoma e da outra vez eu não tive sintoma. Tem que ter essa reprodutibilidade. Isso é uma das bases para que você vá pesquisar se existe uma alergia alimentar ou não. E a urticária é um dos sintomas mais frequentes. Essa é uma foto de uma dermatite atópica. A dermatite atópica, ela pode ser por alergia alimentar, mas não em todos os casos, só em 30% dos casos. E é bastante complexo fazer essa correlação. Essa é uma das coisas mais complexas de se fazer trabalhando com alergia alimentar. Agora, quando vai ser pedido esse teste de alergia? Por exemplo, das crianças é o pediatra e dos adultos, como que vai ser esse encaminhamento para um profissional especialista? Que tipo de profissional que se procura? Nossos pediatras são muito atualizados, então muitas vezes eles já têm a suspeita pelos pais e eles até já adiantam e já pedem alguns exames de sangue. O prick test ele é feito pelo alergista e a partir do momento que o pediatra tem essa suspeita, pediu ou não exames, porque tem pediatras que preferem pedir e outros não. Daí sim, com os resultados ou mesmo só com a suspeita, se encaminha para um alergista que trabalha com alergia alimentar, que dá seguimento, define um diagnóstico ou descarta esse diagnóstico. Existe algo chamado teste de provocação oral, que é o que nós chamamos de padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar, que nada mais é um teste de oferta de quantidades progressivas do alimento suspeito, porém sob supervisão médica. Isso que eu ia perguntar, porque se faz mal para a pessoa, como que ela vai ficar ingerindo sob supervisão médica. Ou você faz em clínicas de alergia que são nível 3. Clínica de alergia que é nível 3 é uma clínica que tem a mesma estrutura e pessoal treinado de um pronto-socorro. Ela fica lá durante o dia todo para fazer esse teste? Tem alguns testes que o paciente fica 6 horas, tem alguns testes que ele fica de 8 a 12 horas. Fica como um day hospital. Fica. E supervisionado, enfim, é algo bastante trabalhoso, mas é libertador. Com certeza, porque né? Ele conseguir identificar de onde vem todo esse problema, as dores, os incômodos, né? Eu acho que é uma relação, uma necessidade de todo mundo. Qual que é a pergunta que você falou, Samantha, que o pessoal estava perguntando? Qual que é a característica em crianças? Em relação às alergias. Qual que é a característica mais comum nas crianças, doutora? Vômito, fezes? Daí nós temos que diferenciar. Se nós estamos falando de uma alergia alimentar, como eu falei, infelizmente eu tenho que falar esse IgE ou não IgE mediado, porque isso é a base para eu poder explicar sobre os sintomas. Se eu falo, por exemplo, aquele bebê que está sendo amamentado e quando toma suas primeiras mamadeiras tem o sangue nas fezes, o sangue no cocô, pode ser uma alergia alimentar? Claro, é uma das grandes hipóteses diagnósticas, é a alergia à proteína do leite de vaca. É o quê? É uma proctocolite por alergia à proteína do leite de vaca. Mas para essa criança, como é uma não IgE mediada, não serve teste. Entendi. Então a fisiopatologia, ela tem que ser a base para a sua investigação. Porque se eu fizer teste nessa criança, esse teste vem negativo. É muito pequenininho. E essa criança é alérgica. Sim. Não é porque ele é pequenininho. Porque pega essa criança que Pouco tempo de vida, não? Não. Também não? Porque a mediação imunológica é outra.
A mesma criança de 6 meses que tomou a mesma mamadeira de fórmula base de proteína íntegra de leite de vaca e teve sangue nas fezes, eu tenho uma mesma criança de 6 meses, paralelamente, que tomou essa mesma mamadeira imediatamente após ter urticária. Eu posso confirmar a alergia ao leite de vaca nas duas, só que uma é IgE mediada e a outra não é IgE mediada. As formas, né? Então, são formas, são doenças diferentes. Distintas. E isso vai determinar para mim a conduta, isso vai determinar para mim o prognóstico, isso vai determinar para mim o que eu vou orientar os pais. Qual é o risco que eles correm numa exposição inadvertida. Agora, os testes para a pessoa que descobre se é celíaca ou não, é esse mesmo teste? Celiaquia é uma outra doença, é uma intolerância ao glúten, é uma doença genética muito, muito comum nos países mediterrâneos, geralmente é o gastro que conduz, e o diagnóstico de certeza de doença celíaca, que não é uma alergia, ele é feito com endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno. Não tem um exame de sangue que defina diagnóstico, tem que fazer essa endoscopia. E é possível curar? A pessoa que é alérgica a algum alimento, o que ela faz? Como que ela vai ter nunca mais come? O que vai acontecer, doutora, com essa pessoa? Nosso sistema imunológico ele é muito sabido. Então, ele mesmo, com o passar do tempo, ele se reorganiza, os seus soldadinhos, os seus linfócitos T-helper, linfócitos T reguladores, eles vão fazer com que o organismo se torne progressivamente tolerante. Numa grande maioria das crianças, elas vão curar espontaneamente. Quando eu falo em cura, em alergia, a gente fala adquirir tolerância. Sim. Um percentual pequeno não vai adquirir essa tolerância espontaneamente. E daí o alergista tem alguns protocolos, tanto de protocolo Baked ou mesmo de desensibilização, para esse perfil de pacientes. Mas, felizmente, é o mínimo. A grande maioria acaba curando espontaneamente. A Joana está participando com a gente. Um beijo, Joana. Obrigada pela sua participação. Ela está falando que ela é alérgica. Ela é alérgica ao que ela falou? Ao camarão. E toda vez que ela quer comer camarão, ela já toma um antialérgico antes. É a forma correta de proceder? Joana do céu, ainda bem que você me trouxe essa pergunta, porque essa pergunta é tão importante. É comum e a gente não estava falando, a gente estava encerrando a entrevista sem acabar. Por isso que a participação deles é tão importante. É muito. Então, Joana, você está correndo um risco absurdo. Porque os antialérgicos, antes de comer um alimento que você é sabidamente alérgica, eles podem fazer com que você não tenha uma discreta urticária, mas eles não impedem o desenvolvimento de uma reação para uma anafilaxia. Anafilaxia, choque anafilático. Pode matar? Pode. E risco de vida. Nós tivemos na mídia, né? Foi esse ano mesmo, nós tivemos até uma pessoa mais famosa lá do norte do país que aconteceu isso. Então, Joana, não faz isso não. Por favor, promete para mim que você não vai fazer mais isso. Não faça, é um risco. Tem a Vitorinha aqui que trabalha com a gente, ela ama camarão, come camarão a vida inteira, só que quando ela vai comer um tipo de camarão, que é o pré-cozido, dá alergia nela. O que acontece? É o tipo de preparo daí? Muito provavelmente ela não tem uma alergia ao camarão. Muito provavelmente isso tem uma correlação com uma reação pseudoalérgica, sobretudo a uma substância que chama-se sulfito, porque os camarões eles são sulfitados já no barco e alguns preparos de camarão, alguns tipos de camarão pré-preparados, eles têm mais sulfito do que os outros. E o camarão por si só ele também pode liberar histamina no organismo. Enfim. Quando você tem uma suspeita de alergia alimentar, de alergia a camarão, é muito peculiar e você tem que investigar, porque pode ser uma alergia verdadeira ou não. Se não for, você vai poder voltar a comer. Ai, que delícia, né, gente? Porque camarão, vamos falar a verdade, né? Eu amo camarão, quem não pode comer deve sofrer com isso. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui. Nós ficaríamos horas aqui falando sobre esse assunto, porque realmente são várias dúvidas. Mas vamos deixar o convite aqui para uma próxima participação, pode ser? Vamos sim. Convidadíssima. Eu vou adorar. Então, perfeito. A gente se aguarda numa próxima oportunidade. Desejo uma ótima semana para você, tá bom? Muito obrigada. Prazer. Prazer.